Olá, queridos! Hoje a gente inicia a nossa segunda aula 2 de operações imobiliárias. Hoje eu vim a caráter, coloquei minha blusa do IPA. Gostaram? Fala que gostou, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Essa blusa aqui, o Rodrigo arrumou essa blusa aqui pra mim, pra não parecer que eu nem tomei banho, poxa. Porque no mesmo dia, Rodrigo maravilhoso, arrumou essa blusa linda pra eu colocar. Blusa do patrocinador oficial desse vídeo. Então, eu vou partir agora para o PowerPoint. E dessa vez o PowerPoint não vai dar ruim, o PowerPoint só vai dar bom dessa vez. Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre avaliação de imóveis. O quão importante é a avaliação de imóveis para o corretor, tá bom? Vamos começar lendo aí. Vocês gostam de ver a página, né? A avaliação de imóveis está lá embaixo na página 14 da apostila, tá? Página 14. Uma das principais atribuições do corretor de imóveis é a avaliação de imóveis. Este tipo de atividade, no que se refere a imóveis urbanos, é normatizada pela NBR 5.676, de 80. E no que se refere a imóveis rurais, pela NBR 8.799 de 85. 85 é sempre o ano, né, da lei. No caso aqui da NBR. De acordo com o dicionário imobiliário, a avaliação de imóveis, considerando-se o contexto em que se aplica, pode ser conceituada como determinação técnica do valor de um imóvel ou de um direito sobre o imóvel, ato ou efeito de avaliar, de apreciar, de analisar um imóvel, valor determinado pelos avaliadores, arte de estimar valores de propriedades específicas, onde o conhecimento profissional de corretagem imobiliária, no mercado imobiliário propriamente dito, e o bom julgamento são essenciais. Então, gente, faz parte da função do corretor de imóveis a questão da avaliação. Então, a avaliação de imóveis é função de corretor de imóveis. É o profissional da corretagem, né? É o corretor de imóveis que tem o know-how, tem a capacidade de avaliar um imóvel. É assim que funciona. Certo? Vamos seguir aí para o próximo slide. A avaliação de um imóvel geralmente representam caráter técnico, mas em situação específica pode possuir um caráter jurídico, recebendo então o nome de avaliação judicial. Por quê? Porque a avaliação de um imóvel, pura e simplesmente, eu posso avaliar um imóvel para ser vendido, por exemplo, né? A pessoa pode me contratar e eu fazer uma avaliação de quanto custa para eu vender esse imóvel. Mas eu posso fazer essa avaliação para um juiz. Eu posso fazer essa avaliação para um juiz, para uma vara judicial. Como é que funciona isso, professora? Você precisa fazer um curso, né, que é um curso de perito judicial. A gente tem esse curso aqui no IPA, tá? É um curso muito bacana e que vai te dar uma outra certificação, tá? É um curso rápido que vai te dar a certificação do CNAI, que é o Conselho Nacional de Avaliadores de Imóveis. Como é que funciona isso? Essa avaliação tem um outro peso. Então, você é contratado por um juiz, né? Se assim eu posso dizer, para fazer essa avaliação judicial. Então, o juiz, ele é só juiz. Ele não consegue fazer uma avaliação, ele não consegue fazer uma perícia. Da mesma forma que se aparece alguém com um joelho machucado, dizendo que aquele joelho foi machucado em detrimento de uma função, num banco, numa obra, né, que é culpar aquela obra, aquele serviço, aquele machucado, o juiz não vai poder avaliar aquele ferimento no joelho. Ele vai ter que chamar um
médico perito, certo? Da mesma forma, o juiz não vai conseguir avaliar um imóvel. Ele não tem ferramentas, ele não tem como avaliar um imóvel. Então, ele vai chamar um perito avaliador. E é aí que entra o corretor de imóveis. Para você ser avaliador, você primeiro tem que ser corretor de imóveis, certo? Então, primeiro você é avaliador e depois você é o perito avaliador, que é esse curso mais específico que foi criado pelo próprio Cresce, tá? É um apenso do Cresce, essa numeração que você ganha do CNAE, que você recebe ao fazer esse curso, tá? Então, continuando, em direito processual civil, a avaliação judicial é o ato pelo qual o avaliador oficial, ou em sua falta, porque a gente não tem, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei em outros estados, concurso para perito avaliador de imóveis. A gente não existe esse concurso aqui no Rio de Janeiro. Então, os peritos são de confiança do juiz. O juiz escolhe esse perito, certo? Então, esse perito é de confiança do juiz. Então, o juiz escolhe o perito. Como é que é feito isso? Você precisa mostrar o seu trabalho. Você faz lá o seu portfólio e oferece os seus serviços aos juízes. Se ele tomar confiança no seu serviço, né, ele vai te chamar para fazer os trabalhos ali na vara onde ele trabalha. Então, você vai passar a ser o perito de confiança daquele juiz, certo? E é assim que funciona, tá? Ele diz aqui, avaliador oficial, ou em sua falta, o perito designado pelo juiz. Aqui no Rio de Janeiro é assim que funciona, tá? Da execução, conseguindo em parecer técnico, que no nosso caso é um parecer técnico, que a gente chama de PETAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, né? Porque técnico não faz laudo, faz parecer técnico, tá? A descrição e o valor dos bens penhorados. Então, eu posso participar fazer uma perícia para avaliação de um imóvel que vai ser penhorado por falta de pagamento de IPTU, por falta de pagamento de condomínio, que é muito comum, né? Nós temos aí uma avalanche desse tipo de ações, tem muitas ações desse tipo, né? De penhora de imóvel por conta do não pagamento de IPTU, de condomínio, é bem comum, e por aí vai, né? Eu posso ser contratado também por particulares para juntar já ao processo essa avaliação, né? No caso de um divórcio, de um litígio, partilha de bens, tá? É bem comum contratar um perito avaliador. É bem comum, tá bom? Continuando aí para o próximo slide. E me digam, gente, se vocês estão gostando da aula, sim. Os slides já aparecendo, eu não preciso escrever no quadro, tá? Me dê o feedback aqui nos comentários aqui pelo YouTube, tá bom? Vamos lá, vou ler para vocês. Como respaldo em texto legal, o corretor de imóveis pode assinar relatórios de avaliação que tenham finalidades de determinar o valor de mercado de bens de imóveis, certo? Que é o parecer técnico que eu havia falado. Então, a gente tem essa legalidade, essa legitimidade. Porque há um conflito dentro do próprio Cresce, que eu já vou falar sobre isso na Lei 6.530, tá? Ao engenheiro cabe a emissão de laudo, que é diferente de parecer técnico, tá? Laudo de avaliação sobre o aspecto técnico do imóvel, tais como fundação e segurança. Então, o engenheiro ele vai falar sobre um piso, sobre fundação, sobre estrutura, né? Então, se eu estou fazendo o meu parecer técnico, entro num imóvel e nesse imóvel há uma rachadura, nesse imóvel há algo que eu não possa avaliar, certo? Eu tenho que chamar um engenheiro
para que dentro do meu laudo, dentro do meu parecer, ele emita um laudo falando sobre aquela rachadura. Se coloca em risco ou não a construção. Certo? A pergunta muito comum que surge nesse momento, dentro da sala de aula, é sobre os bancos. Bancos particulares, alguns já contratam o CNAE, tá? Que é o corretor de imóveis que tem o registro no CNAE para fazer essa avaliação. Bancos grandes como Caixa Econômica Federal ainda não contratam o CNAE. Isso é uma briga judicial, inclusive, porque eles contratam o CREA, né? Eles contratam um engenheiro para fazer essa avaliação. Isso é briga de cachorro grande, isso é briga grande aí, tá? Porque quem pode fazer esse tipo de avaliação é o corretor e não o engenheiro, ok? Vamos lá. No artigo 3º da Lei 6.530, diz o seguinte: compete, olha porque há a briga entre os próprios corretores. Porque tem corretor que acha que não tem que fazer o curso do CNAE, né, que é esse curso específico para perito. Só que o curso específico para perito é um curso curto e excelente, porque ele traz para a gente conhecimento, ele nos traz gabarito para que a gente possa fazer uma avaliação melhor. Então, mesmo que eu não vá trabalhar especificamente com avaliação, o curso de perito, ele enobrece a minha profissão. Ele me ajuda, certo? Ele vem trazer para mim melhoria. Eu vou poder entrar no imóvel e fazer uma avaliação com muito mais sustentação do que orelhada. Do que eu entrar num imóvel e falar assim, esse imóvel aqui, ó, ele vale... Como assim ele vale, eu acho que... Não, eu tenho que sustentar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo. Não é a base do achismo. As coisas não funcionam assim. Isso não traz credibilidade a ninguém. Por isso que muitos imóveis estão aí sem vender. Porque por uma avaliação feita de forma incorreta. Então, eu preciso fazer uma avaliação com mínimo de critério. A gente falou isso aula passada, para que esse imóvel escoa, venda naquele prazo de 120 dias. Certo? Vamos continuar. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra e venda, permuta, locação de imóveis, podendo ainda, olha agora, opinar quanto à comercialização imobiliária. Podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, quer dizer, quando a Lei 6.530 diz que o corretor pode opinar, é a brecha da lei que diz que o corretor pode assinar esse parecer técnico. Então, muitos corretores acham que não devem fazer o curso. Mas a minha opinião é que todos os corretores tinham que fazer esse curso de avaliação, que só enobrece. Esse curso de avaliação só traz benefício para a gente. É um investimento fantástico na carreira do corretor. Então, se você tiver a oportunidade, faça o curso de avaliador, tá bom? Vamos continuar aqui ainda na avaliação. Vamos falar mais sobre a avaliação. Vou dar um golinho de água aqui. Agora, essa parte da avaliação já está na página 15. Mais lá para baixo, lá na página 15. A avaliação de um imóvel para determinação do valor de mercado pressupõe análise geral de todas as suas características, incluindo aspectos tais como região onde se encontra, relevo. É óbvio que você tem que analisar a região onde se encontra, porque o imóvel que você vai avaliar na Taquara, o mesmo imóvel, vamos supor, seja o mesmo imóvel, a mesma metragem igual. Se ele estiver no Leblon, óbvio que a avaliação vai ser feita diferente, ele tem outro peso.
Então, a região onde se encontra é muito importante. Agora, quando ele fala aqui sobre relevo, é porque imóveis em aclive e declive também eles perdem valor, né? Tanto em aclive quanto em declive. Em declive mais um pouco, porque a gente mora numa cidade que alaga. Então, a gente falando de Rio de Janeiro, né, tem uma desvalorização aí significativa, tá bom? A gente também tem que observar a destinação, se é residencial, se é comercial, se é industrial, para fins sociais, agricultura, etc. Obviamente que a destinação é muito importante. Então, se eu for avaliar um imóvel para fins residenciais, uma série de coisas tem que ser observadas, certo? O estado do imóvel, a conservação, eu vou observar piso, eu vou observar estrutura de uma forma geral, conservação de um modo geral, eu vou observar se aquela rua é muito barulhenta, eu vou observar muitos outros requisitos. Agora, se o mesmo imóvel for para fins comerciais, que a gente chama de não residencial, a coisa se inverte. O mesmo imóvel. Ah, é para fim comercial esse imóvel? Então, peraí. Então, a avaliação é feita totalmente diferente. Certo? Então, se for para fins comerciais, ele já tem outro valor. Então, eu quero uma rua muito movimentada, eu quero transporte na porta. Ele pode ser um imóvel super antigo, não tem problema. Pode ser um imóvel centenário, não tem problema. Se for num ponto bom, né, com muito transporte, onde muitas pessoas passem ali, é isso que vai valer. Então, muda muito a avaliação se for para uma coisa ou para outra coisa, certo? A extensão da área, óbvio que a extensão da área conta, né? A metragem da área construída é óbvio que vai contar. Tipos e formas de acesso, né? Se tem metrô, se tem ônibus, se é via de mão dupla, mão única, tá bom? Se tem os tipos de transporte para chegar até aquele lugar, conta muito, conta muito. Vamos mudar para o próximo slide. Minha tia tem um domínio no computador que vocês não fazem ideia do domínio que eu tenho. Vamos lá, vizinhança. E vizinhança é muito, 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 muito importante. Vamos lá. Imagina que a vizinhança é o ponto-chave do negócio. Então, ninguém quer ser vizinho de posto de gasolina. Posto de gasolina cheira mal, o cheiro é muito forte. É vizinho que eu digo vizinho, colado, tá? Ninguém quer ser vizinho de delegacia. Delegacia funciona 24 horas, não para. Ninguém quer ser vizinho de hospital, pelo mesmo motivo. O hospital funciona 24 horas, não para. Uma coisa é você morar perto. Eu moro perto a uma delegacia. Certo? Moro perto de uma delegacia. Outra coisa é eu morar ao lado de uma delegacia. Perto de hospital, ruas que tenham escola. Escola de criança. Meu Deus. Meu Deus. Escola, se você mora muro com muro, Deus te abençoe e te perdoe. Por quê? Escola faz barulho o dia inteiro. Criança faz barulho o dia inteiro, né? E se você mora na rua da escola, no horário de pico da escola, é engarrafamento. E o horário de pico da escola é o horário que você está entrando e saindo do seu trabalho. Então, são os horários que você está saindo para trabalhar, voltando para trabalhar, e a rua vai estar muito engarrafada, tá? Então, morar perto de escola é horrível e super desvaloriza, tá? Ruas de escola e o entorno ali, né? Super desvaloriza demais escola.
falaria várias outras coisas. Igreja, sino de igreja, igreja que acha que Jesus é surdo, bota as caixas de som lá de fora, religiões em geral que façam barulho, né? Também desvaloriza. Escolas de samba, o alcance de uma escola de samba são 5 quilômetros. Então a gente tem que ter muito cuidado com a vizinhança na hora de fazer essa avaliação, tá? Para saber mais, façam o curso comigo. Continuando. Característica da construção, se houver, ou se for objeto da avaliação. Né? Se for um grande arquiteto que construiu, um grande arquiteto que fez aquela planta, né? Pode ser uma característica daquela construção ou objeto. Olha, isso aqui foi Niemeyer que construiu, foi fulaninho que fez, um arquiteto famoso e, obviamente, vai agregar muito valor. Serviços públicos, comunitários, existentes em potencial na região. Então, qualquer tipo de serviço público, eu estou dizendo sobre postos de saúde, supermercado, bancos, padarias, tudo isso você tem que ter próximo. Próximo que dê para ir a pé. Tudo isso é bom que você faça a pé. Porque algumas coisas, gente, você pode fazer mensal ou quinzenal, como no supermercado. Você vai lá, faz uma grande compra. Agora, hortaliças, legumes, frutas, você não consegue fazer isso mensal, você tem que fazer semanal, né? Farmácia para uma emergência, então tudo isso você tem que ter próximo que dê para ir andando. Postos de saúde você tem que ter próximo, hospitais, tudo próximo, não ao lado, certo? Que é bem diferente. Benfeitorias. Então, a gente já falou sobre benfeitorias em outras matérias, mas é bom relembrar, né? Que tipos de benfeitorias tem nesse imóvel? Voluptuárias, úteis, né? Elevador, câmera de segurança, piscina, quadra poliesportiva. O imóvel está em bom estado de conservação. Tudo isso é muito bom ser observado, contando, como a gente falou no começo, o bom senso do avaliador é primordial o bom senso, tá? Situação em relação ao código de postura e ao plano diretor da cidade, se houver. Tem. A cidade do Rio de Janeiro tem esse código de postura e plano diretor. O que é isso, professora? Vou dizer. O que é o código de postura? É o planejamento da cidade. Então, no bairro do Recreio, por exemplo, não pode ter prédios acima de 5 andares, 4 andares, né? Salvo me engano. Esse mesmo decreto, acho que Eduardo Paes, Dudu, meu parceiro, Dudu, amarrado. Ai, muito bom dar aula sozinha, gente, parece maluca. Ele fez a mesma coisa, acho que na freguesia, né? Aqui em Jacarepaguá, ele fez a mesma coisa. Não pode prédio com mais de 5 andares, desde o último mandato dele aí. Não pode... Por quê? Tudo isso para evitar. Então, por quê? Você tem hospitais para atender um número X de pessoas. Porque isso é feito para funcionar, gente. Postos de saúde para atender número X de pessoas. Escolas para atender o número X de pessoas, certo? O Estado, o município, o governo faz tudo isso para dar certo. Então, primeiro chega o Estado, ou deveria, né, gente? E depois chegam as pessoas. Mas o que acontece? Primeiro chegam as pessoas e depois o Estado vem de qualquer jeito. Foi o que aconteceu em Vargens, por exemplo. Houve um crescimento tão desordenado, né? Primeiro chegaram as pessoas e depois o Estado veio chegando como deu, né? Então não tem hospital para todo mundo, então não tem saneamento básico para todo mundo, não tem. A rede de energia elétrica não suporta, e que é privado, é algo privado, não é nem do governo. Por quê? De repente aquilo cresce desordenadamente, né?
Não eximindo culpa nenhuma do Estado, porque eu não estou nem aí para o Estado, tá, gente? Eu estou só constatando algo que acontece. Se aquilo cresce desordenadamente e a companhia de energia não está preparada para aquele crescimento desordenado, a energia cai no lugar, né? Por quê? Chega o verão, muitos aparelhos de ar-condicionado ligado, né? Muitos condicionadores de ar ligado, aquele boom de energia, o fornecimento que foi feito para dar conta para aquele número X de pessoas, o crescimento é tão grande ali de condomínios, de pessoas que vão fazendo puxadinho, trichadinho, nananã, não aguenta. A própria energia elétrica que é privatizada não aguenta. Imagina o que é público. Então, se a Constituição tiver de acordo com um código de postura, que geralmente é Zona Sul, né, Botafogo, Leblon, Ipanema, tudo isso está bem construidinho, conforme manda o código de postura e o plano diretor da cidade, tá bom? Geralmente esses imóveis estão tudo dentro do previsto, né? Foi tudo ali aterrado bonitinho, tudo feito como manda o figurino. E o resto a gente vai se encaixando, tá? Continuando. Ainda em avaliação. Quando se tratar de apartamento, que é a maioria, né? A maioria é apartamento. Vamos ver o que deve. Deve-se verificar também se o mesmo é ou não vazado. O que é um apartamento vazado, professor? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é um apartamento vazado. O apartamento vazado, gente, é aquele que você abre a janela e ele não dá de cara para outra janela. E ele não dá de cara para um vão, né? Um vão que hoje a maioria dos apartamentos, você tem o banheiro, né? O vitrozinho do banheiro, o basculante do banheiro, máximo ar, na verdade, que é máximo ar, não é basculante. Do banheiro. Então, é vazado. Você não precisa ter uma vista linda, mas você tem a circulação de ar. Então, esse é vazado. Agora, quando tá tudo junto, aquela aglomeração de pessoas, então hoje a gente está vivendo uma pandemia. Você precisa de imóveis arejados. Então, a gente tem aí nos noticiários, nessa pandemia de coronavírus, né, abril de 2020, que pessoas em comunidades, né, em favelas, vão contrair o vírus porque vivem uma encostada na outra, coladas uns nos outros. Então não tem circulação de ar, aquilo ali é insalubre. Só em comunidade, professor, que acontece isso? Não. Tem muitos apartamentos antigos na Zona Sul que as janelas abrem ou para a janela do vizinho ou para o vão, né? Aquele vão lindo, preto, ou para uma pedra. Custam caríssimo, mas não é vazado. Ok? Isso, obviamente, é indicativo para desvalorização do imóvel. Ok? Lembrando que isso é uma balança, tá, gente? O imóvel pode desvalorizar por uma coisa e valorizar por outra coisa. Então, ele desvaloriza porque não é vazado, mas valoriza porque está na Zona Sul. Tá bom? Vamos lá. Sua localização em relação à nascente e ao pôr do sol. Sua localização em relação à nascente e ao pôr do sol. Por que isso é tão importante? Por conta do sol da manhã e do sol da tarde. Sol da tarde no Rio de Janeiro é o apocalipse. Sol da tarde no Rio de Janeiro queima móvel, queima isso filme, queima cortina, queima você, queima tudo. Não passa nada. Queima piso, queima tudo. Então ninguém no Rio de Janeiro em sã consciência quer o sol da tarde. Esse fenômeno acontece no sul todo mundo quer sol da tarde. Em algumas regiões serranas no Rio de Janeiro, as pessoas querem o sol da tarde, ponto de mofo.
Então as pessoas querem o sol da tarde. Rio de Janeiro ninguém quer. Todo mundo quer o sol da manhã. Então alguns corretores aí inventaram o tal do sol passante. Meus amigos, graças a Deus que o sol é passante. O sol passa para todo mundo. Ele nasce e se põe. O sol é passante, meus amigos. Tá bom, lindos? Mas ou ele é sol da manhã ou ele é da tarde. Passante ele é para todo mundo. Para de querer enganar o amiguinho. Tá bom? Graças a Deus que ele passa. Mas ou ele é da manhã ou ele é da tarde. Tá bom? Ele pode bater menos no imóvel. Ah, não, ele não pega a sala toda, ou ele pega só nos quartos, ou ele pega só na varanda, mas ele é sol da manhã ou sol da tarde. E o nível de desvalorização por conta de ser sol da tarde chega a 80% no Rio de Janeiro. Tá? Eu tô falando de Rio de Janeiro. 80% para 80%. Imóveis no mesmo condomínio, na mesma coluna, chegam a 80% por conta do sol. Trago verdade. E agora? Vocês vão fazer o que com isso? Elogie minha camisa, gente, do IPA. Elogie, porque eu tô trazendo verdades para vocês hoje. Entendeu? Só trabalho com verdades. Continuando. Em uma avaliação, deve prevalecer o bom senso do avaliador. Porque nunca vai existir uma avaliação igual a outra. Eu tenho avaliações próximas. Certo? Mas igual. Não dá, porque eu tenho que acreditar no bom senso daquele avaliador. Realizada a análise do imóvel, deve-se ainda considerar o valor de mercado. Denomina-se valor de mercado preço de determinado bem normalmente praticado no mercado imobiliário. O valor de mercado pode ou não vir a ser praticado numa transação. Grava isso, valor de mercado. O valor realmente a ser pago numa transação imobiliária dá-se o nome de preço de mercado. Porque uma coisa é o que vale, outra coisa é o que se paga. Então, quando eu faço toda a minha análise, eu digo, olha, o seu imóvel vale 600 mil. Ele vale 600 mil. Mas seu João, volta eu e o João. Ô, João, me perdoa, mas só tem você mesmo para usar, tá? Mas, seu João, o seu imóvel, o valor de mercado é 600 mil. Mas o preço, nessa pandemia aí, esse coronavírus, é 450 que estão pagando. É o preço de mercado. Ok? Então, o valor é 600, mas o preço hoje é 450. Certo? Então, uma coisa é diferente da outra. E cabe a você esclarecer isso para o seu cliente. Por quê? O cliente, gente, ele tem um apego emocional com o imóvel dele. E é muito difícil você esclarecer isso para o seu cliente. Esse apego emocional que o cliente tem ao imóvel dele você tem como compreender isso, porque você pode relativizar isso à sua casa. Às vezes é a casa que você viveu bons momentos, a casa que você criou os seus filhos, a casa que você passou muitos anos da sua vida. Você criou afeto pelaquela casa. Você decorou, você escolheu. Então, para você quer vender por 600 mil. Mas o mercado não está pagando aquilo. Então, se o cliente bater na tecla dos 600 mil, você aperta a mão dele, olha bem no olho dele e fala, meu querido, vai em paz. Porque eu não vou fazer isso com o senhor. Ficar com o seu imóvel, reter o seu imóvel, porque ele não vai ser vendido por 600 mil.
Eu vou atravancar, né, a sua esperança de vender, não vou conseguir vender e não vamos chegar a um acordo. Ele vai cair a ficha, o imóvel dele não vai ser vendido, né, naquele prazo lá de 120 dias, e ele vai voltar a te procurar. E você vai perder seu tempo de colocar aquele imóvel a 600 mil no seu estoque. Tá bom? Vamos lá. Próximo slide. Métodos de avaliação. Não tô falando a página, né? Métodos de avaliação. Página 17. Métodos de avaliação. Uma aguinha. Vamos lá. Vou ler. Para avaliação de um imóvel, podem ser utilizados métodos diretos e indiretos. Métodos diretos utilizam a metodologia comparativa e a de custo. Comparativo. A forma mais utilizada consiste em comparar a venda ou o aluguel de imóveis semelhantes na mesma região e que tenham sido comercializados o mais recente possível. O método comparativo é o método mais utilizado pelo corretor de imóveis. O método comparativo é o nosso método. Só que ele sozinho é falho. Voltando. O método comparativo sozinho é falho. Eu preciso pegar esse método comparativo, e no curso a gente vê isso, e tratar essas amostras. Para o corretor, é o método comparativo que vale. Mas sozinho ele é falho. Eu tenho que tratar essas amostras. Então, gente, eu pego um imóvel que tenha sido vendido mais recentemente e trato essas amostras. Mas isso é papo para muitas horas. A gente precisa ver isso no curso, tá bom? Porque é o que dá mais certo pra gente. O outro, método do custo, consiste na verificação rigorosa do custo da edificação e das benfeitorias incorporadas. Nem sempre é possível ser utilizado, especialmente se o imóvel tiver sido construído há muito tempo. Isso aí não serve pra gente, corretor. Eu não construí o imóvel. Eu não comprei o terreno. Eu não tenho como fazer método do custo, a não ser que você seja o construtor e vai vender, e é o corretor, é o construtor, e tu é tudo. Tu é das galáxias, tu faz tudo, tu é demais. Depois me liga, vai me dar um dinheiro. Tu é demais. Tirando isso, não tem como. Esse método de custo, inclusive, ele é muito falho. Porque até para os próprios construtores, porque há uma série de coisas que não são contabilizadas nesse que a gente chama de CUB aí, né? Então, o Código Civil dá garantia até 5 anos, então depois de 5 anos ele passa a ser um imóvel velho, né? Ele começa a envelhecer, e depois que ele passa a envelhecer, aí mesmo que fica difícil. Então, quer dizer, 5 anos passa muito depressa, apesar de ser um imóvel super novo. Pelo Código Civil, a gente perder essa garantia do imóvel. Então, é bem difícil a gente usar esse método de custo aí. Para o corretor de imóveis, não serve, tá bom? Fiquem com o método comparativo, tá? Métodos indiretos consideram variáveis, renda e os aspectos residuais. Esse método aí a gente usa para os imóveis não residenciais, que são os imóveis comerciais. Da renda, a determinação do valor de venda ou aluguel é feita levando-se em conta o quanto o imóvel pode render, inclusive eventuais frutos que produza. Então, eu dou sempre exemplo aqui de imóveis que eu tenho aqui na região, aqui do curso do IPA, né, no Taquara, que são imóveis muito antigos nessa região. A gente poderia pegar regiões como Madureira, como... Fala aí, gente, uma região antiga. O que é Roosevelt? Campo Grande. Roosevelt está dizendo que lá em Campo Grande é tudo antigo. Não conheço Campo Grande. Roosevelt está dizendo, se você é de Campo Grande e não é antigo, é Roosevelt que está dizendo. Não sou eu, tá? Então vamos lá. Campo Grande, Madureira, Taquara. Culpa do Roosevelt.
os imóveis são muito antigos, construção muito antiga. Mas não é isso que é levado em conta para fazer uma avaliação. O que é levado em conta? Circulação de pessoas, o ponto é muito bom, ponto de ônibus na frente é BRT, são os alimentadores. Então, é tudo isso que conta. Quantas pessoas circulam no centro da Taquara? Tem aluguel no centro da Taquara que custa 50 mil reais. 50 mil reais um aluguel. De um imóvel da década de 60, caindo aos pedaços. Mas o que vale não é a benfeitoria, é o ponto, é a localização, é o número de pessoas que passam na porta, é o potencial, é a região. Aí você vai analisar a renda, o quanto aquele imóvel pode te render. Acredito que em Campo Grande seja a mesma coisa. O volume de pessoas. Madureira, a mesma coisa. Madureira é um fervilhão de gente, né? Então, esse método de renda a gente usa quando vai avaliar um imóvel não residencial, certo? Vamos lá. Vamos agora para a gente fechar a aula de hoje. Coloque lá em benfeitoria. Página 16. Benfeitoria. Página 16. Vamos lá. Benfeitorias. Benfeitoria é qualquer melhoramento incorporado definitivamente ao solo ou a um imóvel pelo homem e que não pode ser retirado sem destruição, dano ou dano considerável. Incluem-se como benfeitoria reparos feitos com fim de conservar ou embelezar, melhorar as suas condições. Então, a gente já falou aqui sobre benfeitoria. Vamos ver os tipos de benfeitoria. Então, benfeitoria, você não consegue tirar a benfeitoria sem danificar o imóvel. Não dá para retirar a benfeitoria. Vamos ver. Primeira benfeitoria. Benfeitoria necessária. Sei lá, se eu fosse você, eu colocava um asterisco, um coração, uma seta, estrela. Sei lá, eu acho. Se eu fosse você. Benfeitoria necessária, indispensável para conservar ou impedir a deterioração ou a destruição do imóvel. Essa benfeitoria é a única benfeitoria indispensável. É a benfeitoria necessária. Então, é a benfeitoria para conservar o bem, para manter o bem para o fim que ele se destina. Então, seria dentro de um imóvel, por exemplo, uma pia da cozinha. Você não pode ficar num imóvel sem pia da cozinha. Essa benfeitoria ela é necessária. Se faz necessário ter pia de cozinha, certo? Um vaso sanitário. Você não pode viver numa casa sem vaso sanitário. É uma benfeitoria necessária, certo? Próxima. Benfeitoria útil, embora dispensável, aumenta ou facilita o uso do bem, melhora a condição, aumentando-lhe o valor. Então, benfeitoria útil, apesar de dispensável, ela melhora o uso do bem, ainda aumenta o valor, quer dizer, agrega valor ao bem. Seria elevador, câmera de segurança, portão automático. Você vive num imóvel sem portão automático, sem elevador, sem câmera de segurança? Claro que vive, óbvio. Mas se torna mais útil, facilita o uso do bem,
certo? Então, tudo isso a gente chama de benfeitoria útil, ok? E por último, benfeitoria voluptuária. Benfeitoria voluptuária, que não é benfeitoria voluntária. Tá bom, amiguinho? É voluptuária, que muita gente escreve errado. É benfeitoria voluptuária. Dispensável, que visa apenas tornar o imóvel mais aprazível ou recreável. Então vamos lá. A benfeitoria voluptuária também é dispensável, porque você vive num imóvel sem piscina, quadra poliesportiva, sem jardim, sem lago artificial. Tudo isso é embelezamento, recreação. Mas, obviamente, também aumenta o valor do imóvel, ok? Também aumenta o valor do imóvel a benfeitoria voluptuária, mas também é dispensável e agrega valor. Tanto a benfeitoria útil e tanto a benfeitoria voluptuária, tratando-se de condomínio, se eu moro num condomínio e sou inquilina, e essas benfeitorias estão sendo feitas no condomínio, né? Então, não existe um portão automático. Vão colocar um portão automático neste condomínio. Eu não tenho a obrigação de pagar esse portão automático, certo? Vão fazer uma cota extra. Eu não tenho que pagar por esse portão automático. Agora, o portão automático já existe. Já existe o portão automático. Eu já aluguei o imóvel com o portão automático do condomínio. O portão automático do condomínio quebrou, certo? É manutenção do portão automático. Eu tenho que pagar a manutenção do portão automático, eu como inquilina, ok? Assim como piscina. Já tem uma piscina, é manutenção da piscina, eu tenho que pagar a manutenção da piscina. Não tem piscina, vão construir uma piscina, certo? Vão construir. Eu não tenho que pagar por essa construção dessa piscina. Porque quando eu for embora, a piscina vai ficar por lá e eu não vou utilizar dessa piscina. Essa piscina não vai ficar para mim. É benfeitoria para o imóvel. Vai agregar valor para o imóvel. Aí assim para o dono do imóvel. Tá bom? Ficou combinado assim, gente? Qualquer dúvida, vocês vão escrever aonde? Nos comentários e não no chat, tá? E de qualquer forma, no horário da aula eu também tô aí no WhatsApp com vocês. Fiquem calmos, tá bom? Não fiquem histéricos. Semana que vem a gente tem mais uma aula, né? Que é a terceira aula dessa matéria maravilhosa, que é operações imobiliárias. A gente vai falar mais um pouquinho. Qualquer dúvida, nos comentários ou no WhatsApp. Eu estou aqui com vocês e até a aula que vem. Um beijo, até semana que vem. Um beijo, gente. Tchau, tchau.